vamos falar sobre este projeto Revalue com a cidade de Cascais. Portanto, qual é o enquadramento deste projeto? Em termos europeus, há cada vez mais uma preocupação em conseguir que sejam cumpridas as metas estabelecidas para os planos nacionais de energia e clima. E, portanto, na tentativa de conseguir atingir um meio urbano mais sustentável, atrativo e inclusivo. Neste sentido, a União Europeia lançou o concurso de ações de investigação e inovação, Missão Cidades Inteligentes e Neutras para o Clima, e, portanto, este projeto engloba-se dentro desse concurso, portanto, foi um projeto que foi aprovado dentro desse concurso, e a abordagem que se considera neste projeto é a New European Bauhaus, que é uma abordagem que pretende que o desenvolvimento urbano seja um desenvolvimento belo, ou seja, atrativo, visualmente atrativo, agradável para os cidadãos, que seja sustentável, ou seja, o desenvolvimento que seja feito seja um desenvolvimento que permita que as cidades sejam cada vez mais climaticamente neutras e que sigam soluções que não exijam, por exemplo, que não exijam jardins que não exijam muita rega, que tenham espécies que permitam o seu crescimento e desenvolvimento sem um grande consumo de água, e outras soluções que permitam que a cidade seja um espaço agradável e que possa ter eventos culturais, que possa ter eventos de arte, em que as pessoas se sintam bem e, e de alguma forma seja também sustentável, ou seja, que possa ter esta componente urbana agradável e não poluente. E outra faceta desta New European Bauhaus é o construir juntos. Ou seja, a ideia é que os cidadãos tenham um papel relevante e tenham uma palavra a dizer sobre os novos desenvolvimentos que vão acontecer na cidade, principalmente nos espaços públicos, que são espaços que depois são utilizados pelos cidadãos e pretende-se que eles sejam desenvolvidos de forma a que os cidadãos se sintam bem nesses espaços e que sejam espaços que os cidadãos possam dizer: eu sinto falta, por exemplo, neste espaço de ter bancos de jardim, ou eu sinto falta neste espaço de ter sombras, ou um parque infantil para as crianças, ou falta um mobiliário urbano que tenha esta função ou aquela, que permita atividade física. Ou seja, que os cidadãos possam realmente dizer do que é que sentem falta e tudo aquilo que for desenvolvido de novo ou for revalorizado ou melhorado possa ser feito com a colaboração dos cidadãos e com a sua opinião, tendo em conta aquilo que eles pretendem e gostariam de ver na sua cidade. Portanto, basicamente, esta abordagem que se está a ter neste projeto. Este projeto é um projeto europeu que engloba 9 cidades costeiras europeias e são especificamente cidades costeiras. Portanto, os desenvolvimentos são feitos tendo em conta os problemas específicos de cidades que estão à beira do mar. Nestas 9 cidades temos 4 cidades líder, a cidade de Ålesund, a cidade de Bruges, Burgas e Rimini. São cidades líder, portanto, os maiores desenvolvimentos vão ser feitos nestas cidades. As abordagens que estas cidades vão fazer e vão testar vão depois, as que tiverem mais sucesso, ser replicadas nas cidades seguidoras. No nosso caso, a cidade de Cascais é uma das cidades seguidoras, e, portanto, como seguidoras temos Cascais, Constanta, Izmir, Pisek e Rijeka. E vocês podem ver aqui no mapa onde é que está cada uma destas cidades. Portanto, temos cidades desde o sul, aqui como Cascais, como países mais a este e Ålesund na Noruega, países mais a norte. A ideia é conseguir, através de verificar os problemas que temos em cada uma destas cidades costeiras em localizações diferentes, quais é que são os problemas comuns e formas de conseguir resolver esses mesmos problemas dentro da cidade e dentro do desenvolvimento urbano. E, portanto, o que se pretende com este projeto, então, é alinhar a neutralidade climática com a qualidade urbana e tentando, concentrando-se em tornar a transição urbana numa cocriação entre os cidadãos e as restantes partes interessadas, como, por exemplo, pequenos empresários, restaurantes, hotéis, ou seja, todos os intervenientes que vamos ter
em termos de desenvolvimento urbano. E a ideia, então, é revalorizar a ligação das cidades às suas zonas costeiras. Neste projeto, a equipa que está a trabalhar, a equipa principal é a Laura Alanei, eu própria e a colega Teresa Simões, mas também temos a colaboração de outros colegas do nosso instituto, que são o Paulo Justino, a Sofia Simões, a Filipa Amorim e a Juliana Barbosa. Portanto, também colaboraram no trabalho que estamos a fazer. Relativamente à cidade de Cascais, não foi escolhido apenas um piloto, apenas uma zona de intervenção, mas foram escolhidas 3 zonas. Essas 3 zonas são a Estrada da Guia, portanto, toda a estrada aqui ao longo da costa, que se pretende revalorizar. O corredor da Ribeira das Vinhas, que é uma ribeira que vai desaguar mesmo na zona da Baía de Cascais. Portanto, este corredor tem vindo a sofrer melhorias ao longo do tempo, mas pretende-se ainda melhorar mais aquilo que é feito ao longo deste corredor. E também a Praia de Carcavelos, portanto, que é uma praia em Cascais que tem muita afluência, e pretende-se melhorar então esta parte, a ligação à cidade, a parte urbana, com a própria Praia de Carcavelos. Aqui temos uma imagem da guia, portanto, aqui com as carpas. Temos aqui então a Ribeira das Vinhas, que já tem uma ciclovia à volta para permitir que mais pessoas possam desfrutar da utilização deste espaço, e depois aqui uma imagem também da Praia de Carcavelos. Queria-vos dizer uma coisa, estes mapas que aqui aparecem são mapas 3D, e estes mapas têm não apenas a altimetria, como veem aqui estas zonas mais a verde claro, são as zonas mais altas, mas também toda a malha urbana colocada sobre a própria altimetria relativamente ao concelho de Cascais. E vamos usar isto mais à frente para o trabalho que estamos a fazer. Até agora, aquilo que fizemos, portanto, este é um projeto relativamente recente, tem apenas 1 ano e meio de desenvolvimento. O projeto tem uma duração total global de 4 anos. E, portanto, neste momento estamos a 1 ano e meio de desenvolvimento. Fizemos até agora o primeiro roteiro, ou a fase 1 do roteiro para Cascais, relativamente a esta revalorização urbana nestes 3 pilotos. E aquilo que fizemos até agora, então, foi o levantamento do potencial de produção de energias renováveis dentro do concelho, a avaliação da eficiência energética do parque imobiliário da cidade, a avaliação dos planos de mobilidade e transportes que estão em curso, a avaliação da evolução das emissões de gases de efeito de estufa. Tentámos encontrar formas de dinamizar o envolvimento com os cidadãos e medidas sociais que possam ajudar a melhorar a própria vida dos cidadãos e que faça com que eles se envolvam mais e eles próprios venham a ganhar mais por ter um espaço que vai mais ao encontro daquilo que precisam, das suas necessidades, mas também porque, ao envolver os cidadãos, conseguimos que eles sintam que um determinado espaço que foi melhorado de acordo com os seus pedidos e os seus desejos, eles sintam que eles fazem parte desse espaço. Este espaço, como é que eu ia dizer? Eu contribuí para que este espaço fosse assim. E, portanto, há um sentido de pertença em que as pessoas terão mais dificuldade em querer, por exemplo, estragar mobiliário urbano ou não usar o espaço, uma vez que sentem que fazem parte desse espaço, então terão mais vontade de ir lá, terão mais vontade de usar o espaço, não vão querer que seja danificado portanto, isso acaba por ser, ao envolver os cidadãos, também estamos a garantir que esses espaços vão ser mais usados e vão ser mais bem tratados pelos próprios cidadãos que os utilizam. Depois, no final, peço desculpa, estava aqui na última, temos então várias medidas de valorização que pretendemos implementar nas zonas piloto. O primeiro passo que fizemos então foi fazer a avaliação do potencial renovável. Começámos por fazer a avaliação do potencial renovável em termos de energia solar para a produção fotovoltaica, mas também por aproveitamento solar térmico, para termos uma ideia daquilo que podemos ter. Neste caso foi mais para o fotovoltaico, mesmo produção de eletricidade, porque um dos planos da cidade é conseguir fazer o máximo de eletrificação. Porque ao fazer-se mais eletrificação, vamos conseguir descarbonizar mais. Portanto, vamos ter menos emissões
principalmente se utilizarmos energias renováveis como forma de produção de energia elétrica. Então, aquele mapa que eu vos tinha mostrado há pouco, não sei se recordam, portanto, estes mapas que aqui temos, são modelos digitais do terreno, em que foi englobada uma parte com a malha urbana, e então temos modelos digitais do terreno urbano. Temos não apenas o terreno em si, mas também todos os edifícios, todas as construções do concelho sobre o próprio terreno. E utilizando esta informação, portanto, este modelo digital do terreno urbano, e utilizando o software ArcGIS, utilizando uma ferramenta que o próprio software já traz, essa ferramenta foi capaz de nos permitir obter este mapa que nos dá informação sobre as zonas onde temos maior e menor potencial de produção fotovoltaica para o concelho. A informação deste mapa não é propriamente aquilo que podemos produzir a partir do fotovoltaico, mas sim a radiação global horizontal, ou seja, a energia solar incidente, que vamos ter então em cada uma das zonas do concelho. Vemos então aqui a variação, o máximo que podemos ter em termos de irradiação disponível são 1422 kWh por metro quadrado, e os mínimos que aparecem aqui verde claro, não sei se conseguem aqui ver, são então 143 kWh por metro quadrado. Porquê é que nos surgem estes verdinhos? Porque quando contabilizamos os edifícios, o que vamos ter é sombras, vamos ter zonas de sombra, que o edifício projeta sombra sobre outra zona, e, portanto, vemos aqui o menor potencial será nas zonas de sombra, será nas zonas de telhados voltados a norte, por exemplo, e realmente aqui conseguimos ver, e se fizermos zoom, conseguimos ver em mais detalhe, as zonas com maior potencial para a aplicação de fotovoltaico no concelho de Cascais. Da mesma forma, e utilizando o mesmo modelo digital de terreno urbano, fez o mesmo tipo de avaliação, mas para o aproveitamento de energia eólica. Ou seja, se considerarmos pequenas turbinas eólicas no topo dos edifícios. E porquê então no topo dos edifícios e não no solo, por exemplo? Porque quando estamos a falar do terreno urbano, vamos ter uma zona onde não vamos ter um escoamento laminar, ou seja, o vento vai ter muita turbulência, porque estamos com muitos edifícios, temos árvores, temos edifícios, temos jardins, temos vivendas, temos muita coisa a acontecer no terreno urbano. Então, o que vamos ter é um escoamento turbulento na zona urbana. E então, quanto mais alto tivermos a nossa turbina eólica, menor turbulência vai chegar até lá. E, portanto, mais próximo do escoamento laminar ótimo para a produção eólica vai ser. E então é bastante interessante considerar uh, a velocidade do vento a 10 metros de altura. Isso que foi considerado aqui. Este H 10 metros, quer dizer que isto são os valores que se conseguem em termos de produção eólica a 10 metros de altura. Considerando então que temos turbinas no topo de edifícios. Podemos ver aqui que os valores máximos, temos aqui estas manchas a vermelho, que já estão fora da cidade, neste caso. Aqui temos então na cidade algumas zonas com maior potencial também, e aqui na costa também. E vemos que o máximo que temos em termos de velocidade de vento é 9,68 metros por segundo, e os mínimos, que são estas zonas a verde mais claro, são estes 3,63 metros por segundo. Temos que ter em atenção que as pequenas turbinas, tipicamente as turbinas mais pequenas, têm velocidades de arranque da ordem dos 3,5, 4 metros por segundo. Ou seja, para velocidades do vento abaixo destas velocidades, as turbinas nem sequer arrancam, não começam a girar. Portanto, há uma inércia inicial que tem que ser ultrapassada e, portanto, estas velocidades mínimas vão nos permitir conseguir, para as turbinas mais pequenas, ultrapassar essa inércia inicial e começar que a turbina comece e conseguir que a turbina comece a girar e a haver produção então de eletricidade. No caso da avaliação do vento, foi um pouco mais complexo, não foi tão simples como utilizar o ArcGIS e uma ferramenta solar que o software já tinha, e portanto foi necessário usar um software específico para a avaliação do potencial eólico, o WindSim, e através desse software, então, foi possível fazer o cálculo e mapeamento dos parâmetros de vento, a velocidade média, em metros por segundo, o parâmetro A, e então consegui construir a distribuição de Weibull. Não sei se vocês conseguem ver aqui, está em pequenino,
a distribuição de Weibull, que nos dá qual é que é a percentagem que vamos ter face a cada uma das categorias de vento, entre 1 metro por segundo e 2 metros por segundo, entre 2 metros por segundo e 3 metros por segundo, qual é a percentagem de energia que temos em cada uma destas classes de vento. E, portanto, estes dados foram depois validados com dados experimentais obtidos através em São Pedro do Estoril. Portanto, temos lá o Centro de Interpretação Ambiental de Pedra do Sal, não sei se conhecem, quem é aqui da zona talvez conheça. E temos também o aeródromo de Tires, e portanto havia duas estações meteorológicas que faziam a medição do vento nestes dois locais, e então os resultados obtidos através do modelo foram então foram ajustados para que tivessem em conta as medições reais nestes dois locais. E, portanto, foi assim que se obteve um mapa do vento para o concelho de Cascais. Agora, relativamente à energia das ondas, nós temos um colega especialista na área de energia das ondas, o Paulo Justino, e ele fez este trabalho. Portanto, existiam 4 estações de medição ao longo da costa de Cascais, a estação do Cabo Raso, Guia, Cascais e Parede, e, portanto, estão aqui, estes pontinhos são os pontos onde foram feitas as medições, exatamente. E através, então, de modelos de agitação marítima, este modelo MAR 3G, para estes 4 locais selecionados, foi então possível obter a densidade de potência média anual para cada localização e conseguimos então ter aqui diagramas direcionais para a densidade de potência, ou seja, aqui temos uma ideia para cada direção, por exemplo, aqui esta direção oeste-noroeste, é onde temos o maior potencial, portanto as ondas maiores vêm desta direção, e aqui nos diferentes locais considerados temos então estes diagramas direcionais que nos dizem em que direção é que temos o maior potencial. Depois, em termos de potencial médio, considerando todas as direções, temos para o Cabo Raso 26 kWh por cada metro, para a Guia 19 kWh por cada metro, para Cascais 26 kWh por cada metro, tal como para o Cabo Raso, e na zona da Parede temos então 15 kWh por metro. E desta forma conseguimos avaliar 3 formas de produção de energia renovável no concelho. Portanto, inicialmente, a radiação global horizontal que temos, considerando não apenas o Sol, o relevo do Sol, mas também os edifícios. A energia eólica, da mesma forma, considerando o relevo do Sol e os edifícios, e a energia das ondas na costa. Portanto, temos uma ideia do que é que podemos produzir a partir de energia solar, energia eólica e energia das ondas, para o concelho de Cascais. Como estamos a falar de revalorização urbana e de melhorias urbanas, eu peço desculpa que os gráficos estão em inglês, mas eu passo a explicar. Fizemos então também uma avaliação do que é que temos em termos de características dos edifícios em Cascais. E então a ADN facultou-nos a informação dos certificados energéticos para o concelho de Cascais, dando-nos a informação de onde é que o edifício se localiza em termos de freguesia, só temos essa informação, não temos a informação específica da rua nem do bairro, portanto só sabemos que um determinado edifício pertence a uma determinada freguesia e depois toda a informação sobre o edifício. E, portanto, com esses dados da ADN conseguimos verificar na categoria de edifícios residenciais o que é que temos em termos de classes energéticas para o concelho de Cascais e, portanto, vemos aqui que temos mais certificados a partir de 1971, ou seja, mais edifícios foram comercializados ou alugados ou vendidos ou renovados, edifícios foram construídos a partir destes anos. E em termos de edifícios comerciais e de serviços, temos também aqui informação relativamente ao ano de construção, o que é que temos em termos de número de certificados energéticos que consideramos. Uma coisa engraçada é que vemos que nos edifícios comerciais e de serviços, as classes piores, ou seja, a classe F e a classe E, são bastante menores do que aquilo que temos em termos de edifícios residenciais. Portanto, nos edifícios mais antigos, os edifícios comerciais e de serviços acabavam por ter um desempenho melhor do que propriamente os edifícios residenciais. Achei que era uma coisa interessante que podíamos retirar daqui. Vemos também que à medida que o ano de construção vai avançando no tempo, ou seja, à medida que os edifícios são mais recentes,
Temos classes energéticas ou certificados energéticos com uma classe bastante melhor. Ou seja, a legislação também vai obrigando a que isso aconteça e, portanto, vemos então que vamos conseguindo ter edifícios cada vez mais eficientes e, portanto, é importante que a legislação tenha algumas regras mínimas que permitam que os edifícios sejam cada vez mais confortáveis e com menos consumo de energia para obter os mesmos níveis de conforto. Em termos de mobilidade e transportes, Cascais já tem neste momento um plano de ação de mobilidade urbana bastante recente, portanto, é um plano para 2024 2025. Neste momento, aqui a repartição em termos dos transportes utilizados no Conselho, temos aqui o 8,7 de utilização, em termos de utilização de autocarro, cerca de 11 para quem anda a pé, 11 também para quem anda de comboio e a grande maioria, como se vê aqui este item maior, a grande maioria são aquelas pessoas que utilizam o veículo próprio para se deslocar dentro as pessoas que vivem no concelho. E, portanto, a ideia é conseguir, através deste plano, motivar as pessoas a utilizarem cada vez mais os transportes públicos e, portanto, conseguir que haja cada vez menos emissões pela utilização do veículo próprio. E então, neste plano, o que é que se pretende fazer? Pretende-se consolidar a hierarquia funcional da rede viária, melhorar a segurança rodoviária e qualificar o espaço público, promover a mobilidade suave através de bicicletas, através de trotinetes, e ter mais estações intermodais. Isto é um plano muito importante para Cascais, portanto, o que se pretende é que, mesmo que a pessoa viva mais afastada do local para onde tem que se deslocar para trabalhar ou para tratar de algum assunto, que possa trazer o seu veículo até parques de estacionamentos na periferia do centro da cidade, deixar o veículo aí e a partir daí poder utilizar uma forma de transporte, mobilidade suave ou mesmo os autocarros. E, portanto, haver estas estações intermodais em vários locais para que as pessoas não sintam a necessidade de ir até ao centro da cidade com o seu veículo. E, portanto, e depois ia ter problemas de estacionamento e problemas de poluição e tudo mais. Portanto, a grande ideia, ou o que se pretende realmente, é que se possa criar formas das pessoas possam deixar o seu veículo no exterior, fora do centro, e depois se possam deslocar de outras formas até ao centro. E também permitir que não haja tanto trânsito e tanta poluição no centro da cidade. Pretende-se fazer uma melhoria contínua dos transportes públicos, melhorar esta oferta de estacionamento, tal como eu estava a dizer, portanto, parques de estacionamento periféricos para que as pessoas não tenham que se deslocar até ao centro para deixar o seu carro, planear e gerir a mobilidade, informar e sensibilizar os cidadãos sobre estas questões climáticas e sobre a utilização dos transportes públicos e também otimizar a logística urbana, ou seja, toda esta questão, estações intermodais, que tipos de transportes, que oferta é que existe transportes para os cidadãos e tudo mais. Ainda falando sobre a mobilidade e transportes, queria-vos falar sobre uma iniciativa interessante da parte de Cascais, que é a Rede Mobi Cascais. Eu não sei quem é que conhece esta realidade ou não, mas eu passo a explicar. E, portanto, a Rede Mobi Cascais é uma rede de autocarros municipais que opera dentro do Concelho de Cascais, em que todas as pessoas que vivem, trabalham ou estudam no Concelho de Cascais podem utilizar gratuitamente os autocarros móveis. Ou seja, acaba por incentivar as pessoas a utilizarem este transporte público, a utilizar esta forma de transporte, porque lhes permite não ter custos associados à sua deslocação. Esta rede de autocarros municipais é uma rede com 44 linhas possíveis, portanto, temos aqui o mapa das várias linhas que temos dos vários autocarros. Destas 44 linhas, estas linhas que estão aqui, que passam na Estrada da Guia, que vai desde Cascais até à zona do Guincho e até ao Cabo da Roca, duas linhas, a linha 43 e 44, são linhas que funcionam exclusivamente a hidrogênio. E, portanto, a ideia é, como esta zona já vai entrar dentro do Parque Natural Sintra-Cascais, que não tenhamos emissões nestas linhas que aqui passam. Neste momento, os autocarros estão a operar com hidrogênio cinzento, o chamado hidrogênio cinzento,
ou seja, que não foi produzido a partir de fontes renováveis, mas existe um plano que já está bastante avançado de construir uma estação de produção de hidrogênio a partir de energias renováveis para tentar que não apenas estas duas linhas, 43 e 44, sejam movidas a hidrogênio verde, mas que outras linhas passem também a operar a partir de hidrogênio ou a funcionar com hidrogênio, e que possam então tornar mais sustentável a utilização desta rede MOBI dentro do concelho. Existem também alguns autocarros que, não sendo movidos a hidrogênio, são híbridos e, portanto, também conseguem ter menos emissões e poluir menos a própria cidade. Por outro lado, também conseguem ver aqui neste mapa que já existe uma rede de ciclovias bastante alargada dentro do concelho e, portanto, a ideia é fomentar então a utilização destas zonas intermodais, onde se pode deixar o veículo próprio, onde se pode deixar o carro e fazer a troca por uma bicicleta. Existe uma grande oferta de bicicletas, são as bicas em Cascais, e então fazer esta troca e passar a ir para o centro da cidade já com uma bicicleta ou com uma trotinete alugada, sem ter que levar o veículo até ao centro da cidade. Aqui um exemplo também de uma ciclovia que pode ser utilizada dentro de Cascais. Em termos de, portanto, estava a falar que há um grande incentivo à eletrificação para conseguir diminuir o nível de emissões de gases de efeito de estufa. Então, pretende-se também melhorar a rede de carregadores de veículos elétricos dentro da cidade. Existe já uma aplicação na Cascais Data, portanto é um site que vocês podem consultar se tiverem curiosidade. Cascais tem 2 sites com informação relativamente ao concelho, uma informação muito abrangente sobre vários temas, não apenas sobre o ambiente, mas sobre recursos hídricos, sobre, por exemplo, proteção civil, parques naturais, jardins, outro tipo de equipamentos do concelho, portanto, uma informação muito abrangente, que é o GeoCascais e também o Cascais Data. O Cascais Data tem algo muito interessante que permite descarregar os ficheiros com a informação, esta informação georreferenciada, e, portanto, é possível fazer mapas e é possível fazer mapeamentos a partir dessa informação que está disponível a qualquer cidadão. Portanto, qualquer pessoa que aceda, cidadão, ou mesmo no exterior, não é? Qualquer pessoa que tenha o link e queira aceder a estes dados, pode descarregar esses dados e fazer mapeamento e obter informação que pode ser útil, e é muito útil também para a cidade para fazer a gestão de todas estas questões. E, portanto, neste momento, pretende-se melhorar e reforçar a rede de carregamento de veículos elétricos na cidade. E está em curso um concurso público para a instalação e exploração de 300 postos de carregamento duplos de média potência, ou seja, de cerca de 22 kW cada. E, portanto, a rede existente vai ser reforçada e melhorada e, portanto, será um grande incentivo, então, à utilização do veículo elétrico, e à descarbonização também do próprio concelho. Em termos de emissões de gases de efeito de estufa, aqui temos um apanhado do que é que temos neste momento, em termos de gases de efeito de estufa. E queria-vos falar do que é que aparecem aqui estes 2 cenários no gráfico. Portanto, temos um cenário inicial, que é o cenário fora de pista, ou em inglês business as usual, em que continuamos a fazer o que temos feito até agora, não tentamos fazer melhorias ou não conseguimos por alguns obstáculos, seja políticos, seja por outra razão qualquer, não nos permitem fazer tudo aquilo que gostaríamos. E então, se continuarmos a fazer o que temos feito até agora, mantendo as mesmas políticas e o mesmo tipo de intervenção, temos então este cenário business as usual, este BAU. Se, por outro lado, fizermos tudo o que pudermos em termos de melhorias para baixar o nível de emissões, temos este cenário camisola amarela ou yellow jersey. E, portanto, nós podemos ver aqui assim estes 2 cenários. Portanto, este business as usual é esta linha a roxo que aqui aparece, e o cenário camisola amarela ou yellow jersey é o cenário que aparece aqui a amarelo. E vemos que no cenário amarelo, quando chegarmos a 2050, temos um nível de emissões de gases de efeito de estufa muito baixo. E, portanto, é realmente isso que se pretende. Não vamos conseguir atingir a 100% de neutralidade carbónica só pelas ações que façamos, e então aquilo que se pretende é essa pequena percentagem remanescente de emissões que ainda se mantiver em 2050,
que possam depois ser sequestradas através da floresta, através de árvores que foram plantadas, e, portanto, que se consiga obter a neutralidade carbónica em termos globais. Portanto, mesmo havendo algumas emissões, que possa haver captura de carbono que permita chegar à neutralidade carbónica. Uma coisa interessante que pode acontecer é que, por exemplo, noutros concelhos do país, concelhos que não tenham uma área florestal ou uma área verde que lhes permita fazer captura do carbono remanescente que tenham, em termos de emissões, é possível fazer trocas. Por exemplo, um outro concelho que tenha mais área disponível, dizer, por exemplo, agora temos 2 hectares de árvores que vão ser plantadas, estes 2 hectares vão ser plantadas no concelho X, mas vamos considerar que esta captura do carbono tem em conta as emissões do concelho Y. Ou seja, haver estas trocas de quem tem mais espaço disponível, quem tem mais área florestal disponível, possa, entre vários concelhos, fazer esta gestão para que se consiga, em termos globais, chegar o mais perto possível desta neutralidade carbónica. No cenário ideal, em que conseguimos atingir esta neutralidade carbónica, teremos em Cascais mais de 80% do consumo de energia primária a partir de fontes renováveis, 2/3 dos quais serão produzidos a partir de energia eólica e solar, entre 66% e 68% do consumo de energia é satisfeito então por energia elétrica, de dar-se tanto ênfase a esta questão da eletrificação. Portanto, se for eletrificação principalmente baseada em fontes renováveis, vamos ter então o baixar imenso em termos de emissões de gases de efeito de estufa. E tal como eu vos tinha dito há pouco, as emissões que ainda restarem, ou seja, aquelas que não conseguimos eliminar, podem então ser sequestradas pelas manchas verdes do Conselho ou através desta troca de fontes de sequestro entre diferentes conselhos. Agora, uma coisa que acaba por ser muito importante, mas é desafiante em termos deste projeto e outros projetos em que estamos a trabalhar nesta área, é o envolvimento dos cidadãos e as medidas sociais que podemos fazer para melhorar as condições de vida dos cidadãos. E, portanto, a ideia neste projeto é criar parcerias público-privadas para fazer comunidades energéticas, estão faladas comunidades de energia renovável ou de autoconsumo entre várias entidades. Para então, para termos essas comunidades, temos que capacitar os cidadãos para que eles saibam do que é que se trata e que benefícios é que podem vir a ter se fizerem parte de uma destas comunidades, de forma a combater a pobreza energética, principalmente em zonas mais vulneráveis da orla marítima, ou seja, destas zonas costeiras que estamos aqui a considerar. E, portanto, vimos há pouco, quando estivemos a analisar os certificados energéticos para o Conselho de Cascais, ainda existem muitas habitações que não têm uma boa eficiência energética e, portanto, será necessário fazer melhorias nesses edifícios e, enquanto elas não forem feitas, é necessário um maior consumo de energia para manter o conforto dentro das habitações. E, portanto, este incentivar das comunidades energéticas pode permitir a quem faça parte das comunidades conseguir ter valores de quilowatt-hora de energia elétrica mais baixos e, portanto, conseguir atingir o conforto das suas casas, se calhar com o mesmo dispêndio que têm mensal hoje em dia, mas conseguir consumir mais energia suficiente para ficarem confortáveis nas suas casas. E, portanto, através de vários inquéritos, já foi possível determinar que em Portugal existem muitas pessoas que não têm conforto nas suas casas porque não têm capacidade financeira de as aquecer tal como deviam. E, portanto, põem mais cobertores, fazem tudo aquilo que podem para evitar consumir mais energia e ter o conforto nas suas casas. Mas aqui a ideia é incentivar as pessoas a fazerem parte de uma comunidade energética, para que elas possam conseguir atingir esse nível de conforto nas suas casas e poderem sentir-se bem dentro das suas casas. E, portanto, uma casa mais aquecida também vai permitir que tenha menos umidades. Portanto, quanto mais fria tiver, mais vai ser a condensação nas paredes e, portanto, o aquecer vai fazer com que não haja tanta condensação nas paredes e, portanto, pode causar também doenças respiratórias e outros problemas. E, portanto, este conforto
não é só sentir conforto térmico, mas é um conforto em termos globais e em termos de saúde também para as pessoas. E, portanto, continuando aqui sobre este envolvimento dos cidadãos, pretendem-se utilizar ferramentas digitais para processar os dados e torná-los acessíveis aos cidadãos. Portanto, já existem duas plataformas em Cascais, mas disponibilizar mais informação aos cidadãos é o que se pretende. Aumentar a transparência e o envolvimento da comunidade. E uma coisa interessante que já se faz em Cascais, que é recompensar os cidadãos, portanto, este aqui, recompensar os cidadãos pelas suas ações sustentáveis, que em Cascais há uma app que se chama City Points. E, portanto, por exemplo, cada vez que uma pessoa vai fazer reciclagem, pode aceder a esta app e ter a informação de quantos, por exemplo, quantos quilos ou quantidade de material é que foi reciclado e a partir daí ter mais city points. E esses city points podem ser trocados, por exemplo, tempo de estacionamento grátis em determinadas zonas, bilhetes grátis para eventos na cidade, ou seja, várias coisas, incentivos que a cidade dá aos seus cidadãos para terem iniciativas mais sustentáveis no seu dia a dia. E, portanto, acaba por ser algo bastante interessante e que ajuda a envolver os cidadãos nesta tentativa de chegar, então, a uma neutralidade climática e a uma melhoria do ambiente na cidade. Pretende-se também, ainda deste programa de envolvimento com os cidadãos, implementar programas educativos e workshops para aumentar a sensibilização para a ação climática e boas práticas ambientais e quais é que são os benefícios de ter estas boas práticas em termos reais. Em termos da qualidade cultural e espacial dos espaços, como eu estava a dizer há pouco, portanto, melhorar os espaços envolvendo os cidadãos, é isso que se pretende, considerando processos participativos e medidas que permitam garantir a adesão da comunidade e o apoio da comunidade a estas iniciativas sustentáveis. E, portanto, pretende-se desenvolver co-criação com os cidadãos e, portanto, desenvolver iniciativas das quais os cidadãos possam fazer parte e, portanto, terão que ser iniciativas tomadas em horários em que as pessoas possam fazer parte, aos fins de semana, ao final do dia, e, portanto, quando as pessoas estão mais disponíveis e têm possibilidade de participar. E pretende-se envolver associações, escolas, grupos culturais, e então tentar juntamente com eles fazer a revalorização destes espaços, principalmente nestes 3 pilotos que mencionei há pouco, e dando um grande ênfase também à arte e à cultura. Ou seja, por exemplo, o desenvolvimento de murais com estes temas relacionados com a sustentabilidade e as alterações climáticas. Por exemplo, noutros países já aconteceu, por exemplo, alguns alunos de escolas de arte e design fizeram o desenvolvimento e o desenho de mobiliário urbano, e, portanto, depois foi utilizado nos pilotos, e, portanto, é algo interessante e quem fez esse trabalho e quem fez o design vai sentir, eu fiz isto, portanto, eu faço parte desta melhoria, eu faço parte desta revalorização que está a ser feita nesta zona costeira e, portanto, acaba por ser bastante interessante. Agora, vou-vos falar um pouco sobre estas ações de ligação com a população que fizemos já aqui na cidade de Cascais. E, portanto, o primeiro evento que tivemos assim de ligação com as escolas foi este Innovation Camp, portanto, um campo de inovação. Foi uma atividade com 50 estudantes de 4 escolas de Cascais e, portanto, foi lançado um desafio aos estudantes e eles tiveram um dia para pensar sobre este desafio e como é que eles poderiam fazer melhorias relativamente ao que existe hoje para conseguir atingir este desafio ou conseguir atingir aquilo que se pretende com o desafio. E, portanto, a ideia era encontrar soluções criativas e inovadoras utilizando uma metodologia adaptada de design thinking. E, portanto, o tema que foi lançado aos estudantes foi como é que podemos melhorar a qualidade no centro de Cascais através da mobilidade sustentável. E, portanto, durante todo o dia eles trabalharam sobre este tema. Começaram por ter ideias, depois acabaram por desenvolver maquetes com o seu projeto, a sua ideia, todas utilizando materiais recicláveis. E no final, eles não estiveram sozinhos, portanto, eles tiveram mentores da Câmara Municipal de Cascais. Eu fiz parte também, fui uma das mentoras deste evento.
E então tiveram, por exemplo, deixámos a pensar. Eles tinham uma ideia e íamos questionando, mas pensam que pode ser assim, acham que é possível, então e é financiável? É uma ideia boa, mas quem é que vai pagar por isso, por exemplo? Deixá-los a pensar, deixá-los tentar encontrar soluções para todas estas questões. Portanto, houve uma equipa vencedora, havia três prémios para os três melhores trabalhos, e então houve uma equipa vencedora que foi a Bus Tracker, que idealizou uma app para conseguir melhorar alguns problemas que identificam na rede de autocarros de Cascais, apesar de ser uma rede que é gratuita e que estão a tentar sempre que vá melhorando ao longo do tempo. Mas, por exemplo, queixaram-se dos percursos fixos, que deveriam haver alguns percursos que não fossem fixos, que, por exemplo, a certa hora o autocarro fizesse um percurso e a outra hora, que era mais necessário, fizesse um percurso ligeiramente diferente, por exemplo. Os horários inconstantes, portanto, os atrasos dos autocarros, e a sobrelotação, portanto, que algumas das linhas são muito sobrelotadas, e, portanto, se calhar deveriam haver um maior número de autocarros a fazer essa linha, do que outros em linhas em que não há tanta gente, ou não há tantas pessoas ou tantos utilizadores. Depois ainda tivemos mais duas equipas que ganharam o segundo e o terceiro prémio, é a ZBus e a Drive Eco. Não vou falar sobre tudo porque é muita informação sobre todos os projetos. Depois temos um outro evento que ainda não aconteceu, mas vai acontecer em Cascais em novembro, com os principais stakeholders, portanto, com empresários, com pessoas da Câmara que trabalham na área do urbanismo, com convidados relacionados com esta questão das alterações climáticas, do clima. E então este evento vai se chamar, é um evento relacionado com o modelo de impacto. E o que é isto do modelo de impacto? Dentro deste projeto desenvolveu-se um modelo de impacto para as zonas costeiras das cidades. E este modelo de impacto, talvez vocês não consigam ver, aqui está muito pequeno, mas tem em conta diferentes temas. Os temas principais são a governança, são o desempenho económico, o desempenho sociocultural, um, uma vida saudável, o desempenho ambiental. E, portanto, depois tem vários subtemas que vão sendo cada vez mais específicos dentro deste enquadramento destes temas maiores. No total, são 46 tópicos de impacto que temos para analisar em cada um dos pilotos. E o que se pretende aqui fazer, então, é utilizar umas cartas dominó que eu vos vou mostrar. Portanto, são estas cartas dominó que temos aqui. E estas cartas, cada uma tem um tema. Podem ver aqui, por exemplo, não sei se conseguem ver, eficiência energética, não sei se conseguem ver. Depois temos aqui outra, a percentagem de renováveis. E a cor de cada carta tem a ver com um tema principal que ali está. Portanto, vamos ter aqui digitalização. Aqui, ai, caramba, vocês conseguem ver? Esta é digitalização. É que eu tenho o filtro, então torna mais difícil. Deixa eu ver mais. Aqui, suporte à iniciativa. Ou seja, cada um destes temas tem transporte público ativo. Portanto, vamos ter aqui vários temas que vamos considerar e depois, com o envolvimento de todas as partes interessadas, vamos em cada piloto definir o que é mais importante e o que é mais relevante, considerando estes 46 tópicos de impacto. Cada uma das cartas também tem, não sei se conseguem ver, uns pontinhos azuis e uns pontinhos vermelhos, uns semicírculos, e estes semicírculos mostram a azul uma ligação positiva, por exemplo, se considerarmos aqui uma ligação positiva entre estes dois tópicos, estão a ver? E a vermelho uma ligação negativa, portanto um conflito de interesses em dois determinados tópicos. E assim, dessa forma, construir um dominó sobre um mapa do local que se está a analisar e conseguir ver o que é que temos em termos positivos e negativos e o que é que pode ser feito no local, o que é fazível, o que é que faz sentido para esse determinado piloto. E, portanto, este workshop de envolvimento vai ser feito em novembro para a cidade de Cascais. Em algumas das outras cidades do projeto já aconteceu, noutras ainda irá acontecer posteriormente, portanto tem vindo a acontecer ao longo do tempo, mas é mais uma iniciativa de cocriação e de envolvimento com os cidadãos e todas as partes interessadas nestes três pilotos.
Relativamente às medidas que se pretendem implementar em Cascais, pretendem-se envolver os principais intervenientes em cada piloto nas tomadas de decisão. Por exemplo, este workshop vai ser muito importante para se entender o que é mais importante para as pessoas que utilizam, para os empresários, para todos os envolvidos nestas zonas costeiras, e, portanto, envolvê-los na tomada de decisões, incentivar parcerias público-privadas, porque muitas vezes nesta questão da valorização um grande problema é o investimento. É necessário fazer investimento, quem é que vai pagar por isso, não é? E, portanto, estas parcerias público-privadas podem permitir que se consigam fazer coisas que a Câmara Municipal por si só não tem capacidade de fazer, melhorando então os espaços públicos, melhorando as acessibilidades a estes espaços públicos e a capacidade de inclusão, portanto, pensar em todos os cidadãos, cidadãos com deficiência, cidadãos que tenham dificuldades na língua, cidadãos que tenham qualquer outro tipo de problema ou questão que os incapacite de conseguir aceder ao espaço e desfrutar dele tal como todos os outros. Outra coisa que se pretende fazer, como já tinha falado há pouco, é fomentar a cocriação com as comunidades locais e as escolas, principalmente, para o enriquecimento social, artístico e cultural destes espaços públicos. Melhorar os acessos, a facilidade de deslocação e as ciclovias ao longo da costa, principalmente. Utilizar estas nature-based solutions, estas soluções baseadas na natureza. Um exemplo que eu tinha dado há pouco é modificar os jardins que temos que tipicamente necessitam de rega intensiva, utilizar espécies que não necessitem tanta rega e, portanto, não haja um tão grande consumo de água e uma tão grande manutenção, e, portanto, que os espaços por si só e com a ação da chuva consigam sobreviver e que necessitem de pouca manutenção, e, portanto, isso torna aquele espaço mais viável. E pretende-se fazer isso, uma renaturalização ao longo do corredor verde da Ribeira das Vinhas, e fazer esta renaturalização também vai ajudar, então, a mitigar o risco de inundações e o efeito ilha de calor. Portanto, tornar os espaços mais verdes vai permitir que na cidade se possa ter menor efeito em termos de ilha de calor. Cascais também tem um grande problema de inundações e, portanto, também estão a ser feitas mudanças para conseguir mitigar esta questão das inundações quando há chuvas muito fortes. Pretende-se reforçar e facilitar a implementação das comunidades de energia renovável, como eu tinha dito há pouco, para tentar melhorar, mitigar também a pobreza energética, e continuar a analisar e recolher dados para desenvolver e implementar estratégias de forma a alcançar a neutralidade climática, porque temos que saber o que é que existe hoje para conseguir definir estratégias sobre o que é que temos que fazer para chegar onde queremos chegar em 2050. Relativamente ao projeto, este primeiro passo, os passos que vos estava a mostrar, são os passos que estão definidos na fase 1 do roteiro para Cascais, mas nós pretendemos ir mais longe e pretendemos então desenvolver ferramentas que possam apoiar a cidade, esta e outras, portanto, isto depois é replicável para outros municípios, com um conjunto de soluções de mitigação que possam ser utilizadas e que lhes permitam decidir quais são as mais importantes ou que elas terão maior impacto dentro da cidade. E, portanto, esta ferramenta, estão a ser desenvolvidas ferramentas de simulação e de apoio à decisão para os municípios, já estão a ser desenvolvidas também para a cidade de Almada, com os nossos colegas que estão a trabalhar no roteiro de descarbonização de Almada, e queremos implementá-las também para a cidade de Cascais. E estas ferramentas de simulação e de apoio à decisão têm três componentes principais. E, portanto, os três componentes principais são a cenarização, portanto, avaliar os vários cenários possíveis, a mitigação, definir que estratégias de mitigação podem ser utilizadas, que medidas devem ser tomadas, e depois o mapeamento, ou seja, analisando com informação geográfica quais são as zonas onde cada uma destas medidas de mitigação devem ser implementadas ou terão maior impacto dentro da cidade. E, portanto, como entrada temos informação sobre a população, sobre as atividades económicas, a energia consumida e informação georreferenciada. Como eu vos tinha dito há pouco, no caso de Cascais, temos muita informação disponível sobre a cidade no Cascais Data, portanto, que é um site do próprio município. Depois, com esta ferramenta de apoio à decisão, temos então aqui estas três
sub-ferramentas, e com estas ferramentas vamos conseguir analisar então a pegada de carbono relacionada com as tecnologias de mitigação, o impacto socioeconómico que vamos ter, quais é que são as soluções de mitigação não tecnológicas, portanto, existem as tecnológicas e as não tecnológicas, o impacto das medidas ambientais e o impacto das medidas de utilização do solo. E, portanto, neste momento, eu vou seguir para explicar melhor o que é que se faz em cada uma delas. E, portanto, na primeira ferramenta de cenarização, temos um simulador de cenários em que são analisados cenários socioeconómicos, com todas as variáveis setoriais, e, portanto, temos informação, como há pouco vos tinha mostrado, existe aquele cenário business as usual, e o outro cenário, que é o camisola amarela, ou seja, se mantivermos tudo o que estamos a fazer até aqui, onde é que vamos estar em termos de emissões de gases de efeito de estufa em 2050? Se fizermos tudo o que pudermos above and beyond para conseguir descarbonizar, onde é que vamos estar então em 2050? Portanto, isto é um simulador que nos permite considerar vários cenários e analisar, tendo em conta dados de um determinado ano de referência, onde é que vamos estar, por exemplo, em 2050. Depois temos um simulador de mitigação, que, portanto, nos vai dar informação sobre o que é que vamos ter em termos de emissão de gases de efeito de estufa se considerarmos uma determinada medida de mitigação. Portanto, se considerarmos que vamos plantar árvores na cidade numa certa localização, uma certa área de árvores, uma certa espécie. O que é que vamos ter em termos de captura de carbono, por exemplo? E se fizermos outra medida qualquer que nos permita, por exemplo, eletrificar mais e ter menos emissões de gás de efeito de estufa devido, por exemplo, aos veículos, conseguir melhorar a mobilidade, conseguir que as pessoas utilizem mais os transportes públicos. Que efeito é que isso vai ter em termos de emissões em 2050? E, portanto, vai-nos dizer, ao analisar este tipo de efeito que vamos ter com certas medidas, vamos conseguir verificar qual é aquela que terá mais impacto. E, portanto, aquela que terá mais impacto e que é mais importante para a cidade. E as que tiverem maior impacto e que forem mais importantes para a cidade são aquelas que são as primeiras a serem implementadas. Portanto, esta ferramenta acaba por ser um apoio à decisão nesse sentido. Depois, finalmente, o simulador de mapeamento vai permitir mapear os hotspots em termos de emissões de gases de efeito de estufa e vamos conseguir ver em que zonas da cidade é que temos mais emissões e a partir daí determinar o que é que existe nessa zona que faz com que tenhamos mais emissões e tentar atuar nesses pontos, nessas zonas. Depois, queria-vos falar também, agora já não só deste projeto, mas também de outros projetos que estão em curso na cidade de Cascais e que têm temas que são complementares a estes que temos estado a falar agora. Portanto, é o projeto WeGenerate, o projeto Communitas e o projeto DataSeller. No projeto WeGenerate, o que se pretende fazer, e que já foi feita essa parte, é a instalação de sistemas fotovoltaicos na cobertura nos telhados de edifícios públicos ou geridos pelo município, e depois criar uma comunidade de energia a partir destes edifícios que vão ser produtores e também consumidores, portanto, parte da energia que é produzida acaba por ser consumida no próprio edifício e outra parte, o excedente, pode então ser partilhada dentro da comunidade de energia. E neste caso específico, o bairro escolhido é o bairro de Alcabidez, em Cascais, e os beneficiários desta produção de energia e desta comunidade de energia será um bairro social em Alcabidez. E, portanto, aqui a ideia é avaliar as condições de conforto nas casas dos residentes do bairro social antes de se promover a instalação da comunidade de energia, a partilha de energia, a valores muito mais baixos do que aqueles que são praticados no mercado convencional, portanto, no mercado livre, e avaliar depois destes residentes fazerem parte da comunidade de energia, qual é que é o seu nível de conforto, como é que eles se sentem nas suas casas, uma vez que podem consumir energia com custos mais baixos. E, portanto, aqui a ideia é avaliar o benefício da comunidade de energia e também fazer a disseminação desta informação sobre a importância da utilização das comunidades de energia, a importância do consumo e produção locais, ou seja, que a produção é feita muito próxima do local onde é consumida e, portanto, em termos de perdas de transporte não vamos ter, ou só vamos ter muito, muito baixas.
e todas estas vantagens que podem estar associadas a fazer parte de uma comunidade de energia. Depois, o projeto Comunitas também está relacionado realmente com as comunidades de energia. Pretende-se então avaliar serviços energéticos inovadores, mas considerar não apenas estes serviços energéticos inovadores, mas também benefícios não energéticos relacionados com as comunidades de energia e tentar então também trabalhar em direção à descarbonização e à democratização do setor da energia. O projeto Data Cellar é mais relacionado com os dados e, portanto, muitas vezes há uma grande dificuldade em obter dados de consumo, por exemplo, e para que possamos avaliar aquilo que pode ser produzido, temos que saber o que é que está a ser consumido. E neste projeto o que se pretende fazer, em nível europeu, conseguir compilar uma base de dados com informação sobre consumos de energia típicos de cada região, para ter uma ideia, e também a energia que está a ser produzida nos locais onde já existe produção. E, portanto, a ideia é unificar, fazer uma base de dados unificada que tenha esta informação disponível para que, por exemplo, as partes interessadas em construir comunidades de energia possam ir recolher essa informação e possam saber em determinado local que serviços podem ser prestados, que se já existe comunidade de energia ou não, em que se possam integrar, e portanto toda esta informação que possa estar disponível em termos globais numa base de dados que se possa aceder. E portanto esta é a ideia, é ter esta informação disponível. Relativamente ao projeto, e para terminar, queria-vos deixar só com as notas finais. Portanto, relativamente a este projeto Revalue, os principais destaques vão para os objetivos estratégicos da vila, portanto, a avaliação do potencial de energias renováveis e o fomento da implementação de comunidades de energia. Este município tem um elevado potencial renovável, especialmente para o desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos, que são aqueles que são mais facilmente implementados. Estas soluções baseadas na natureza são muito úteis para revalorizar o envolvente dos três pilotos, e principalmente a Ribeira das Vinhas. E, de acordo com o roteiro municipal para 2050, o maior potencial de redução das emissões equivalentes de CO2 está nos setores dos edifícios residenciais e nos transportes, e, portanto, são as duas principais zonas de atuação. Daí fazer sentido tentar atenuar-se a pobreza energética e melhorar o conforto das pessoas e das suas casas. E também ter um bom plano e uma boa estratégia para a mobilidade e transportes. E também esta ferramenta de apoio à decisão que estamos a desenvolver vai permitir ajudar o município a determinar quais é que são as medidas de mitigação que terão um maior impacto em termos de alterações climáticas. E, portanto, poderá ser útil não apenas para este município, para Cascais, ou para o município de Almada, onde já está a ser desenvolvida esta ferramenta e a ser utilizada, mas para qualquer município que pretenda atuar nesta questão da descarbonização e no desenvolvimento sustentável do espaço urbano. E eu penso que era tudo o que eu vos queria dizer. Agradeço imenso o vosso tempo, o tempo que dispensaram em estar aqui,